Bora lá, pessoal. Nessa aula, você cria o seu primeiro React Agent aqui, utilizando o LangGraph e o LangChain. Eu tava olhando ali porque eu achei que nem tava gravando e eu tava falando aqui. Vamos fazer o seguinte, já comenta aí, ó, deixa nos comentários React Agent, porque é isso que você vai criar nessa aula, unindo tudo que a gente viu das aulas anteriores até aqui. E daí a gente vai olhar isso visualmente, como é que isso fica, e depois a gente vai colocar isso no código, tá? Então já curte o vídeo, comenta pra essa playlist não morrer, você sabe, né? Porque essa playlist morrer vai ser muito triste, porque isso aqui, gente, tá muito no início. Isso aqui não é muita gente que tá falando sobre isso ainda, e quando esse negócio explodir aqui, no caso, vai sair todo mundo correndo atrás de como montar essas coisas que você tá aprendendo aqui, beleza? Então vamos começar com isso aí. Não esquece de curtir, comentar e deixar o vídeo tocando aí até o final, beleza? Dito isso, o que a gente fez no nosso último grafo do LangGraph? Não precisava de LangGraph para fazer isso aqui, tá? Que é basicamente entrar em algum node do grafo, pegar uma resposta da LLM e retornar, terminar o grafo. E aí a gente fez isso, se eu não me engano, a gente fez algum loop lá, né? Acho que sim. Em algum momento a gente fez esse loop aqui, tá? Mas eu vou te mostrar como fazer um React Agent aqui com tools, que é o que a gente viu na aula anterior. Porque na aula anterior a gente viu as tools com LangChain sem colocar o LangGraph, porque já é complicadinho o suficiente pra gente montar isso aqui, tá? Então como é que isso fica aqui visualmente? Pra gente entender primeiro o visual e depois a gente partir para montar isso no código. Visualmente, quando você quer montar um React Agent, você vai ter o quê? Um LLM que tem possibilidade de chamar ferramentas. Então, nesse caso específico, você vai precisar de um LLM que tenha essa possibilidade. Então, o primeiro node, isso é o mínimo possível, tá? Depois, a partir daqui, você pode fazer o que você quiser. Mas você vai ver que só com isso aqui, já vai dar para você fazer praticamente o que você quiser fazer. Então, eu entrei no meu primeiro node, o meu primeiro node vai ser a chamada para LLM. Como eu te falei, você pode mudar isso aqui do jeito que você quiser. Mas o meu primeiro node vai ser a chamada para LLM. O meu segundo node aqui agora vai ser o seguinte, eu vou chamar da LLM, eu vou criar um outro node aqui. Por que eu tô puxando para cá e não para cá? Porque esse outro node aqui vai ser o node de tools. Então, sei lá, pode chamar ele de tool node aqui só por falta de nome. Então, nesse caso específico, eu acabei de criar uma conditional edge aqui. Lembra que eu comentei com você, toda vez que um node tem mais de um caminho para ele ir, você tem uma conditional edge aqui. Então, a gente pode até mudar isso aqui para pontilhado, assim. Então, nesse caso aqui específico, o que vai acontecer aqui agora? Quando eu entrar aqui, eu vou ter um LLM que vai ter bind de tools. Quando o usuário falar alguma coisa que não está relacionada com tools, por exemplo, olá, bom dia, ou perguntar alguma coisa que não tem nas ferramentas que estão no binding das ferramentas do LLM, ela vai simplesmente responder e a gente vem para o end. Terminou, como estava antes. Porém, agora, se o usuário falar, suponha lá que a gente pegue a ferramenta lá, Multiply, que a gente criou anteriormente. Se a gente pegar aquela ferramenta e fazer o bind dela aqui e o usuário mandar uma mensagem falando, olha, faça uma multiplicação ou qualquer coisa que faça o LLM chamar a ferramenta. Nesse caso específico, ela vai vir para cá. E aí, nesse tool node, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele código condicional que a gente fez anteriormente. Checar se tem... Na verdade, eu vou fazer isso num router. Eu vou te mostrar depois. Mas eu vou checar no router, que é o router que vai fazer essas condicionais aqui, eu vou checar no router lá se tem tool calls lá na minha mensagem. Se tiver, eu vou cair nesse node. Nesse node, eu vou tentar chamar minha ferramenta. Pegar o resultado da minha ferramenta, gerar uma tool message. Na hora que eu gerei uma tool message, eu preciso fazer o quê? Lembra aí. Vê se você consegue lembrar o que a gente falou na aula anteriormente. Depois que eu pego o resultado da ferramenta, para onde que eu tenho que ir, eu tenho que injetar essa resposta de novo na LLM. Então, se você perceber aqui, o que vai acontecer é que eu não posso vir daqui para o final. Porque se eu vier daqui para o final, se eu fizesse algo assim, o que eu teria aqui era LLM, LLM, tool node, tool message, né, no caso, fim. E aí eu não teria a resposta final do LLM e nem o LLM saberia o que seria a resposta da tool aqui. Então, o que eu quero fazer aqui? Daqui, eu tenho que injetar a mensagem que vier daqui de novo. E isso aqui não vai para o fim. Então, basicamente, o que a gente montou aqui foi um loop no grafo. Percebeu? Sempre que o LLM vier aqui e tiver que chamar uma ferramenta, ele vai vir para essa edge, vai entrar no tool node, eu vou gerar a mensagem e eu sempre daqui preciso retornar essa mensagem no estado para dentro do LLM, chamar o LLM de novo, passando a minha mensagem aqui e na hora que ela estiver
terminado de chamar essas ferramentas todas que ela tiver, ela vem pro end. Por que eu falei essas ferramentas todas? A gente viu anteriormente que eu posso pôr quantas ferramentas eu quiser. Mas só com uma ferramenta pode ser que ela chame a ferramenta mais de uma vez. Então imagine que a pergunta do usuário fala assim, ó, me fala quanto que é 2 vezes 2 e também me fale quanto que é 2 vezes 4. No caso, se o usuário falar 2 vezes isso para LLM, pode ser que, isso depende do LLM, mas na lógica, ela vai chamar isso aqui 2 vezes. Ela vai vir aqui, vai chamar, ela vai decidir o que ela tem que fazer, é lógico, né? Pensar. Aí ela pensou aqui, decidiu o que ela vai fazer, ela vai chamar a ferramenta vai retornar para ela. Aí ela vai pensar, ok, mas ele me perguntou uma outra conta, então tem que fazer essa outra conta. Ele faz essa outra conta e retorna de novo pro LLM. Aí sim ela vai olhar e falar, beleza, agora eu tenho todos os resultados, eu vou entregar a resposta pro usuário. Então basicamente assim que isso aqui funciona, e isso aqui é um React Agent que você vai ter aqui, em resumo para você, tá? O mais básico possível, mas conforme eu te falei, depende aqui das ferramentas que você colocar. Por exemplo, pode ser que você coloque uma ferramenta aqui dentro suponha, de busca na internet, a LLM faz a busca na internet, e aí você coloque outra ferramenta de web scraping aqui dentro. E aí você fala para a LLM, faz uma busca lá de, sei lá, quanto tá a taxa Selic hoje no Brasil. Aí, isso, só de eu falar isso, ela vai saber que ela tem que fazer uma busca na internet, ela vai buscar, porque eu tô pedindo uma resposta atual. Então ela chama, faz a busca aqui e volta aqui no caso. Se eu pedir alguma coisa, por exemplo, me fale das notícias, ou me fale da notícia do site tal, ela vem de novo, entra aqui no caso, faz o web scraping ali e retorna pro LLM. Aí aqui você poderia complicar um pouco o grafo, porque se você fizer web scraping aqui, você vai encher demais o contexto, no caso, e pode ser que você pague demais por tokens, mas só tô te dando um exemplo disso aqui, ok? Então, dito isso, vamos falar disso aqui. O que eu fiz? Como nessa aula não tem mais teoria pra gente falar, porque nessa aula a gente vai unir tudo que a gente falou das aulas anteriores, não que não tenha mais coisa pra falar, tá? É que a gente vai só unir as coisas que a gente viu anteriormente. Eu não criei nenhum markdown aqui, eu só coloquei um link pra a pasta lá, né, src examples ex06, e nessa pasta eu já quero fazer, já fiz na verdade, vou te mostrar aqui. Eu já vou fazer tudo separado, porque a gente já sabe o que são tools, o que são ferramentas, o que é LLM, enfim, várias coisas a gente já conhece. Então, ao invés de fazer tudo num arquivo só e deixar aquele arquivo todo bagunçado, eu criei tudo separadinho aqui. Então ficou assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. TR do Examples, eu criei o seguinte, um arquivo para o grafo, então o grafo aqui a gente vai gerar neste arquivo aqui, um arquivo main, que é onde a gente vai juntar tudo que a gente criou, um arquivo prompts, que geralmente quando você está criando prompt, principalmente quando você faz prompt engineering, deixa aquele prompt maravilhoso explicando detalhadamente para LLM, o que acontece é que esse prompt vira um livro, no caso, né? Então quando você cria um prompt muito grande, pode ficar muito difícil de ver o código. Então eu já separo isso aqui num arquivo, inclusive dependendo da quantidade de prompt que você tiver, pode ser até uma pasta, isso aqui, um módulo, né? Eu tenho um arquivo separado para o state, um arquivo separado para tools e um arquivo para qualquer utilitário que eu for utilizar aqui, beleza? E nesses arquivos, o que eu fiz? Eu já comecei a fazer isso aqui, eu vou fechar esse arquivo aqui porque já não precisa dele agora. Eu já comecei a fazer isso aqui, então o que eu fiz? Eu montei aquele primeiro grafo que a gente fez com LLM e com LangGraph, que é um grafo só com Node só, então já não precisava rever isso. Então eu criei aqui state messages, que a gente já viu anteriormente, então já não precisa fazer isso de novo. Eu criei já a tool, então eu copiei a tool exatamente da aula anterior, só para não complicar a vida e você falar, olha, você criou um monte de coisa que nada a ver, tá? Mas eu te aconselho muito que você crie outras tools aqui, por exemplo, aqui só tem multiply, né? Coloca também adição, subtração, divisão, todas as contas ali no caso, né? Coloca aqui para você testar também, tá? Cria essas outras tools. Eu criei um system prompt, que eu já vou mandar para LLM lá, tipo, falando que ela é um assistente que ajuda a gente aqui, que ela tem acesso a ferramentas externas. Então, quando o usuário perguntar alguma coisa interessante para ela que envolva a chamada de ferramentas, para que ela tente utilizar a ferramenta para dar uma resposta mais precisa para o usuário. Só isso que eu falei aqui, tá? Poderia ser bem mais complexo esse prompt aqui. Ok, eu separei no utils um init chat model, porque nesse utils eu quero fazer load LLM, uma função, porque a gente tá jogando tudo nos módulos aqui e acaba ficando bem feio, né, no caso. Então vamos criar uma funçãozinha que retorna um base chat model aqui, e aí a gente só retorna isso aqui.
Então, ó, só isso aqui que a gente tinha anteriormente, tá? Isso aqui, ó, que eu coloquei, que eu não lembro se eu falei isso aqui pra você já, tá? Mas eu coloquei no Ollama. Quando você trabalha com ele, eu lembro que eu falei disso lá no vídeo que eu falei do Ollama. Mas o Ollama, quando você trabalha com ele na rede, você consegue liberar uma variável de ambiente dele lá, que se eu não me engano é o Llama Host. Você coloca lá o IP 0.0.0, 2 pontos, a porta padrão é 11434, e isso faz com que ele libere acesso para fora do seu computador local. Então, nesse caso aqui, eu tô neste computador mesmo. Mas se eu quiser, eu consigo acessar este mesmo código que eu tô utilizando aqui no meu outro computador. Eu faço isso direto, porque esse computador aqui tem mais memória do que o outro computador, e aí eu carrego os modelos neste computador, mas eu acesso pelo outro computador. Beleza? Mas isso aqui é só pro Ollama, se eu não me engano. Eu acho que os outros modelos vão dar erro se você colocar isso aqui. Beleza? Mas aí, aqui você colocaria o quê? O IP do seu computador, no outro computador que você for utilizar, você colocaria aqui o IP do computador onde está o Ollama, na sua rede local, ok? Então, dito isso aqui, eu tô aqui com o Load LLM criado, e aí aqui eu já estava utilizando aqui, eu vou tirar isso daqui, ó. E aqui na onde eu chamei LLM, ao invés de fazer isso, eu posso só dar um Load LLM e importar isso, é claro, né? E pronto, aí a gente já tem isso aqui. E aí eu também criei uma função para Build Graph. Ao invés de ficar jogando tudo no módulo, como a gente estava fazendo, eu só joguei isso numa função. Nessa função, eu gerei aqui o State Graph, como a gente já viu anteriormente, criei aquele grafo super simples, né? Esse grafo aqui, ele só tem um node, que é o call LLM. Eu adicionei uma edge do início para o call LLM, como a gente já viu isso antes, né? Estou só te lembrando. E eu adicionei uma última edge para ir desse node para o end. Então é um grafo que inicia, vai no meu node e termina. Simples assim. Isso aqui nem precisaria de LangGraph para fazer, mas eu já coloquei aqui porque a gente já viu isso antes e a gente vai fazer em cima desse grafo aqui. Ok, e aí lá no meu main, eu só uni tudo que eu fiz. Então eu criei aquele runnable config para eu ter o thread ID lá no caso, porque eu estou utilizando um checkpointer aqui no final, que é o in-memory, que a gente viu na aula anterior. Peguei o input do usuário, criei uma human message, gerei lá as mensagens, fiz o invoke do grafo aqui, bonitinho, e dei um print no resultado, e era isso que eu estava fazendo aqui, logo antes de começar a gravar essa aula. Então eu mandei lá, olá, sou o Otávio, acho que foi isso que eu mandei, e ela me respondeu de volta, olá Otávio, como posso ajudar você hoje, tá? Isso aqui foi só pra gente relembrar tudo que a gente já fez anteriormente. Mas agora, o que a gente quer fazer? Isso daqui. Então a gente precisa deste node, a gente precisa resolver algumas coisas aqui antes, a gente vai precisar da conditional edge também, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui nos arquivos, porque faltam algumas coisas. Eu tô só criando a tool aqui, mas eu quero também retornar, lembra que a gente tinha feito um tools que era do tipo list, base tool, que tinha a minha lista de tools ali no caso, a multiply, aqui nesse caso, teria isso aqui, né? E aí eu exportei, aqui no caso, lá na outra aula eu falei sobre isso aqui no mesmo arquivo, então aqui eu vou exportar como sendo uma constante aqui. E eu também vou exportar o meu tools by name, que vai ser igual a um dicionário. Se você quiser colocar tipagem, vai ser basicamente um dicionário com uma string e um base tool. E pronto. E aí aqui, o que eu vou fazer? Aquela list comprehension tool.name, tool, for tool, in tools. E pronto, aqui eu saí do Neovim, gente. Toda hora eu faço isso. Deixa eu voltar lá. Beleza, e aí aqui já tá pronto. Então é só isso que eu vou utilizar aqui das ferramentas. Vira e mexe eu vou precisar fazer isso aqui. Ok, aqui no System Prompt eu não vou precisar fazer mais nada, mas se eu quiser já gerar um System Message aqui, eu acho que mistura as coisas, tá? Então não vou gerar aqui, eu vou gerar lá no main. Outra coisa aqui já tá pronta, a gente já viu isso aqui também, acho que já tá pronto. Eu acho que a gente não vai precisar mexer nisso aqui. Então, ok, o que eu vou fazer aqui no meu call LLM? Eu vou fazer o bind das tools. Então, aqui no caso, eu vou carregar LLM. Então, esse LLM, load LLM que eu criei anteriormente, eu já vou carregar com tools. Então, bind tools, eu importo lá aquele tools que eu gerei e pronto. E pronto, aqui embaixo eu posso chamar LLM. Se você quiser deixar igual estava anteriormente, você pode renomear isso aqui para LLM with tools, igual estava anteriormente. Ok, vamos só testar se está tudo funcionando normal. E ela, olá, como posso ajudar você hoje? Maravilha. Então, tudo funcionando perfeitamente. Agora a gente pode definir o tool node, porque eu vou precisar desse node no meu grafo. E esse tool node, ele vai fazer o seguinte, a gente até fez isso antes, a gente pode até copiar isso. Eu vou te mostrar aqui já. Então, esse tool node vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o arquivo lá da aula anterior, que é o 05, aquele code ali, né? A gente fez isso aqui, né, na aula anterior. Então é basicamente isso aqui que a gente vai fazer ali. Já te explico ali bonitinho. Vou copiar isso aqui e a gente vai corrigindo ali e depois a gente ajusta. Posso fechar esse arquivo e vou colar isso aqui. Vou dar uma indentação
E maravilha. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa pegar essa mensagem aqui, né? Então eu vou pegar com o mesmo nome, LLM Response, depois a gente pode trocar pelo que a gente quiser. Então esse LLM Response vai ser state messages, e eu quero a última mensagem. Eu já comentei isso com você, mas só vai ficar chato, mas só pra relembrar, eu tenho que checar isso aqui, porque aqui eu tô assumindo que eu tô sempre chamando o grafo com um invoke, eu sempre vou ter messages aqui bonitinho, mas isso aqui a gente sempre tem que checar, ok? Tá vindo messages aqui mesmo, ou tá vindo outra coisa? Mas aqui eu vou assumir que tá vindo messages e que já tem messages. Por quê? Porque isso aqui vai vir da condicional. Então lá na condicional eu já vou ter checado se tem mensagens lá no caso, né? Então, eu sei que vai ter alguma mensagem, eu só não sei o que vai ser essa mensagem. Aqui eu vou assumir isso aqui. Na verdade, eu nem vou assumir. Vou deixar isso aqui assim, senão vai complicar demais. Então, vou importar isso aqui, beleza? E aí, o meu tools by name, agora ele é uma constante do outro módulo lá. E esse validation error vem do Pydantic. Ok, o erro aqui é isso aqui mesmo, o tool message também eu tenho que importar, ok. E esse messages eu não preciso dele, isso aqui eu não preciso fazer invoke aqui nada, vou tirar aqui, eu já te explico tudo aqui, vou tirar os comentários também, pronto, sem comentários. E aí aqui no final eu dou um return do meu messages, do state, tendo a tool message como uma lista, né? Tool message. E aí o trabalho do reducer, a gente já falou tanto sobre isso aqui, né? Então é isso aqui que eu vou retornar. Ok, tô com algum erro aqui que eu não tô enxergando. Eu tirei o try aqui, gente. Eu acho que eu devo ter arrancado mais coisas sem querer ali. Mas tudo bem, vamos lá. E aí aqui eu vou fazer a checagem invertida. Então, eu vou colocar um not aqui. Se não for uma instância de AI message ou, né, or not, não tiver tool calls, eu já dou um return aqui. No caso, e aí isso me permite agora tirar essa indentação daqui. Eu vou retornar o state, como está no caso, né? Sem alterar o estado. E aqui eu tô alterando o estado já com uma nova mensagem, e aí o reducer se vira lá com esse estado. Beleza, então aqui, o que eu fiz? Só para relembrar. Ó, primeira coisa que vai acontecer, eu vou entrar no meu Node. Eu ainda não fiz o router que vai decidir para onde ir. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no meu Node Call LLM. Quando eu entrar nesse Node Call LLM, eu vou pegar lá, fazer o carregamento da LLM, vou fazer o bind de tools nela e vou chamar ela com as mensagens que estão no estado. Geralmente eu vou mandar, ou eu poderia pegar daqui se eu quisesse, ou eu poderia, como a gente já tem feito anteriormente, mandar a primeira mensagem de fora. Aí vem System Message e uma Human Message. Na hora que chegar aqui, a LLM vai me responder, eu vou retornar isso aqui para dentro do meu estado, que vai fazer o meu reducer entrar em ação. A gente já falou tanto sobre isso. E aí, isso aqui então vai ser a primeira rodada do grafo. Isso eu assumindo que, se eu chamar isso aqui, ela não chamou nenhuma ferramenta. Mas se eu chamar alguma coisa que faça com que ela queira chamar uma ferramenta, agora eu tenho que decidir para onde eu vou. Então, nisso aqui é que vai entrar a Conditional Edge. Deixa eu te mostrar aqui embaixo como é que isso vai ficar. Primeira coisa, eu vou criar uma função aqui, eu vou chamar essa função de router, ou seja, um roteador mesmo, literalmente. E aqui vai ter um state, e esse state vai retornar uma string aqui, tá? Geralmente, a gente pode pôr literal aqui, né? Por exemplo, o nome da edge que você retorna da condicional. A gente já falou sobre isso. Então aqui eu colocaria, sei lá, literal. E o que eu quero retornar? Eu quero retornar ou o nome da edge. Então, tools node, apesar de ter o mesmo nome deste tool node aqui, o que eu tô retornando aqui é o nome da edge. Lembrando de novo aqui, eu vou colocar o mesmo nome. Eu já comentei com você disso, porque aí eu não preciso ficar fazendo um mapeamento lá com o dicionário. Só passar uma lista lá, no caso, já funciona. Então, eu vou retornar ou to node ou end aqui. Então, ou na hora que eu usar essa condicional, ou eu retorno, ou eu vou por essa, deixa eu te mostrar aqui melhor. Ou eu vou por essa edge, que essa edge chama to node também, então tem o mesmo nome do node, por isso que eu tô passando, ou eu vou por essa edge, ou eu vou por essa edge. Se eu vier por essa edge, aí a gente vai ter que fazer um esqueminha ali que eu vou te mostrar já já. Então, o que eu quero fazer aqui dentro? Eu quero ver a instância da mensagem e se ela tem aqui lá. Nem precisava ver a instância, eu acho. Só olhar se tem tool message. Se tiver, eu chamo. Então aqui, ó, basicamente, é isso aqui que eu quero fazer, ó. Se getTTR, eu preciso da resposta, né, também. Então vou pegar ela ali, ó. Se a resposta do LLM tem, no caso, tool calls, então aqui eu tirei aquele not que estava anteriormente, tá? Então se tem, eu vou retornar tool node. Por quê? Porque aqui eu quero ir lá pro tool node resolver isso aqui, né? Que é fazer aquilo lá que a gente fez tudo na aula anteriormente. Se não, é só, então, retornar end. Então eu retorno end e pronto. Simples assim. Esse é o meu roteador, tá?
Essas coisas aqui, já existe um tool condition, já existe um tool node lá dentro do LangGraph. Eu não tô olhando isso agora, porque a gente tá olhando como funciona por baixo dos panos, beleza? Depois a gente vai usar, a gente nem vai precisar criar nem isso e nem isso, se você não quiser. Mas voltando aqui, a gente quer entender como é que isso funciona. Então, eu vou iniciar pelo meu call LLM, maravilha. Do meu call LLM, eu vou pra onde? Se a gente olhar no grafo, pra onde que eu vou? Eu não sei, então é uma condicional. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Então, isso aqui é o meu router. Então, do call LLM, eu vou adicionar um add conditional edge call LLM. Essa condição é o meu router, a minha função lá. E por isso que eu coloquei os mesmos nomes lá, porque aqui agora eu posso pôr o nome das edges, que também tem o mesmo nome do node. Então não preciso colocar duas coisas aqui, a gente já viu isso antes também, né? Então tool node ou end é o nome das edges. E aí end, pronto. Então agora eu já tenho o meu roteador, só que o que eu fiz aqui no caso, se você observar? Pensa bem aqui, ó, eu vou deixar no meio da tela e dá uma olhada bem, se quiser pausa antes de eu te falar o que é, tem duas coisas que tá faltando aqui, duas coisas super importantes, nem vai rodar se eu tentar rodar isso aqui, mas falta uma coisa aqui e falta uma coisa aqui embaixo, tenta adivinhar quais são essas coisas, tá? Já te dei bastante tempo, então faltou eu adicionar o node, tool node, então tool node. Ok, agora falta outra coisa, e essa outra coisa é isso aqui, ó. Quando eu chego aqui, o que eu fiz? Eu fiz essas duas linhas, correto? Quando eu chego aqui, vai precisar chamar o tool node, eu chamo o tool node, então vem para essa edge, entra aqui e o tool node adiciona um tool message, o resultado da chamada da minha tool, lá no caso, ele adiciona um tool message no state. Daqui, se eu retorno para cá, isso vai me gerar um transtorno, concorda? Por quê? Porque aí eu vou ter só no meu... Pensa no reducer, que a gente falou tanto. Entrou a mensagem do usuário, a mensagem da LLM, a LLM viu que precisava chamar uma tool e foi para o tool node. O tool node gerou uma tool message e foi para o end. O que aconteceu? No final das contas, a LLM nem soube o resultado da ferramenta. Então, isso aqui não vem direto para cá. Você poderia, em algum momento, querer pegar direto o resultado da ferramenta sem passar de volta para o LLM. Mas nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero criar um React Agent. Se eu quero criar um React Agent, eu tenho que dar esta opção pro LLM. Então a LLM, a IA, sei lá, tá? Então a IA aqui que a gente está utilizando, ela quem vai decidir quando e quantas vezes chamar a ferramenta. Você pode, depois a gente vai olhar isso, mas você pode colocar um limite de iterações aqui. Você colocaria lá no seu estado número máximo de iterações e ia contando quantas vezes que ela tá passando na ferramenta, nas ferramentas, né? Se ela passar do limite, você, sei lá, gera um erro lá para ela e fala, para aí, no caso. Mas a gente olha isso que é um pouco mais avançado. Mas aqui neste momento a gente vai deixar ela chamar quantas vezes ela quiser. Então nesse caso, entrei aqui, cheguei aqui nesse caso, eu preciso retornar para esse node sempre. Sempre que eu vier no tool node, eu vou gerar uma mensagem, eu preciso injetar de volta essa mensagem no LLM. Então eu preciso dessa linha aqui. Como que eu faria essa linha? Tô indo de onde para onde? Então bem simples montar isso aqui, ó. Nesse caso, builder.addEdge, eu tô indo de tool node para call LLM. E aí, você tá olhando, parece que fica estranho aqui, né, no caso, parece que fica sem fim, né, mas não é, porque o que acontece? Eu tô vindo do start pro meu node, maravilha. Vi lá as condicionais que a gente já falou e decidi que eu vou pro tool node. Então, se eu vou pro tool node, eu vou cair nesse, eu tô tentando mexer com o mouse aqui no Vim, eu fui no tool node, caí no tool node aqui. Quando eu caí no tool node, quando eu retornei isso aqui, vai fazer um trigger do reducer que vai adicionar essa mensagem no state. Quando eu retornei aqui e vi que eu tava no tool node, o que vai acontecer é que eu vou cair nessa edge. Essa edge me manda do tool node pro call LLM de volta. Percebe que é um loop, né? Então eu caí no call LLM, só que nessa hora aqui, eu já vou ter no estado essa última mensagem dessa ferramenta com ID bonitinho. Então quando eu chamar o LLM com state messages, ela já vai saber que essa última mensagem que veio aqui para ela é a resposta da ferramenta que ela pediu, pelo ID e tal, bonitinho. Então todo o resultado que ela me retornar, que é a resposta dela, eu coloco no estado, isso vai fazer um trigger do reducer, o reducer vai unir o que já tinha anteriormente no estado com isso aqui, e no final das contas eu vou ter lá no meu final, né, eu não tô fazendo isso aqui, tô fazendo no main, mas no final das contas eu devo ter a resposta, o resultado lá. Então vamos checar isso aqui se deu certo, tá? A gente pode até colocar provisoriamente, isso aqui, ó, print, eu vou colocar só pra gente ver na onde ela tá passando, call LLM, vou colocar em todos eles aqui, tool node, e eu vou pôr no router também pra gente ver ela chamando, o nosso grafo chamando o router, né, router, pronto. Então vamos ver aqui, ó, o seguinte, lá no meu main, o que eu tô passando lá pra LLM? Eu não tô com o main aberto, main
esse aqui. Lá no meu main, o que eu tava passando aqui pra LLM? Olá, sou o Otávio. E aí, fazendo todo o resto aqui, né? Essa mensagem aqui não deve fazer com que ela chame nenhuma ferramenta, concorda? Então, ela deve ir direto pro fim. Então, eu espero que seja chamado o call LLM, o router, depois do call LLM, para saber para onde ir, e o end. Então, vamos lá para ver o que vai acontecer. Ó. Call LLM já foi, maravilha. Ok, ela respondeu. Deixa eu voltar aqui e olhar como que foi. Ó. Call LLM, router, end já retornou o resultado. Então, olá, sou o Otávio. Olá, Otávio, como posso ajudar você hoje? Maravilha, então isso aqui já foi o que eu precisava. Agora, vamos ver se eu falar, pode me informar quanto é 1.13 vezes 3.12? E aí vamos executar. Agora eu espero que ela vá lá. Viu o que aconteceu? Foi rapidinho, mas eu vou voltar lá para você ver. Olha o que ela fez, ó. Call LLM, eu chamei ela decidiu que precisaria chamar uma ferramenta, no caso, com o tool calls, lá no caso, que a gente viu anteriormente. Eu vou te mostrar, tem aqui também. O router viu que tinha tool calls lá na nossa mensagem, na última mensagem da LLM, foi pro tool node. O tool node fez o que ele tinha que fazer, retornou e adicionou a mensagem, a resposta da minha ferramenta dentro do meu estado. O meu estado, por sua vez, retornou de novo aqui, o meu grafo aqui, né, retornou de novo pro call LLM, eu passei todo o contexto para ela viu e me respondeu. Vamos ver o que ela fez, ó. Pode me informar quanto é tal? Aí ela me chamou lá, ó. Ela me respondeu, na verdade, com uma mensagem vazia. A gente sabe o que isso significa, porque veio tool calls aqui. Nesse tool call, ela tentou chamar certinho a função multiply com o valor que o usuário passou para ela lá, certinho, sem erro nenhum. Ok, aí, depois disso, o meu router viu que esse tool calls aqui estava lá nas ferramentas, na resposta da IA, e ele chamou o tool node. O tool node, por sua vez, fez aquilo tudo lá e pegou o resultado da ferramenta gerando uma tool message. Essa tool message aqui tem o ID, que ela vai saber que é o mesmo ID da chamada que ela fez aqui, ó, no caso. Esse ID aqui, ó, FD no final, esse outro ID FD aqui no final também. Ok, na hora que eu voltei no call LLM, eu mandei o resultado para ela esperando a resposta de volta. Ela me retornou o resultado de tal, é isso daqui, simples assim. Então aqui, ó, a gente acabou de mesclar basicamente tudo que a gente aprendeu anteriormente. Então, o que eu te aconselho a fazer depois que a gente fez isso aqui? Vai lá nas ferramentas e cria mais ferramentas, faz os testes aqui. Eu vou até te deixar um código aqui, ó, pra isso aqui ficar menos feio, tá? Então, eu já fiz aqui, porque senão demoraria demais fazer isso no vídeo. Então, deixa eu pegar ele aqui, ó. Eu devia ter deixado aberto, né? Aí, agora, sim. Então, isso aqui, ó, é o código onde eu fiz um loop aqui, como a gente já tinha feito anteriormente. Só te explicar ele aqui rapidamente, que aí você pode utilizar ele. É o mesmo main, eu tô utilizando o build graph aqui, config, normal. Aqui eu tô pegando all messages, eu vou te explicar o porquê já, tá? Mas aqui eu tô pegando todas as mensagens só para eu saber quando enviar o system prompt ou não. Aqui eu tô utilizando o prompt do reach, a mesma coisa do input do Python lá no caso, tá? Só que dá para você deixar ele mais bonitinho. Então eu tô utilizando o prompt do reach. Aqui eu fiz um loop infinito e perguntei pro usuário. Na verdade não perguntei nada, só coloquei você. E aí vai ficar em azulzinho, ciano lá. No caso, você escreve lá o que você quer. Eu printo uma linha em Markdown, a gente já viu isso antes. Aqui para você sair, se você quiser sair. Aqui eu jogo a mensagem que você digitou aqui dentro de uma human message e coloco aqui dentro de current loop messages esse human message. Aí por que eu peguei todas as mensagens? Porque eu queria saber, poderia ser de outra forma, pensando melhor aqui. Eu fiz isso muito rápido, mas eu poderia só criar uma flagzinha, sabendo, essa é a primeira vez desse loop. Só isso, você pode corrigir isso aí. E aí, se fosse a primeira vez, no caso, aí eu vou trocar o current loop messages disso aqui, que é só uma mensagem mesmo, para uma system message com o system prompt que tá aqui, prompts que tá aqui. Então isso vai ser basicamente uma system message com aquele system prompt e a human message. E pronto, aí eu faço o invoke bonitinho, normal, passando config e mostro a resposta da LLM em Markdown para ficar menos feio. E aí aqui eu vou olhando quantas mensagens tem no estado, tá? Como eu te falei, poderia fazer uma flagzinha, só que ficaria bem mais fácil. Então executando aqui, vamos testar isso aqui. Executando, oi, eu não espero que ela chame nenhuma ferramenta aqui agora. Pode me dizer quanto dá 2 vezes 1 ponto... E aí eu vou colocar um número maior aqui. Vamos ver se ela sabe. Ó, ela chamou, aí você vê que ela chamou o router, ela não, né? Meu grafo chamou o router, ela quis chamar uma ferramenta e ela chamou isso aqui. E ela me deu, o resultado é isso aqui e tal, né? Agora, imagine que eu fale assim, olha, que isso é que eu acho muito legal. Lembra que a gente tem um loop no grafo. Se o LLM alucinar e ficar chamando ferramenta em looping, você trava o grafo, né, no caso. Aqui já não tá checando pra isso. Mas isso é por conta disso aqui, ó. Se eu falar, pode me falar quanto dá 2.13 vezes 3.12 e pega o resultado disso e multiplica por 2. Me dá os dois resultados.
vai ver que ela vai chamar 2 vezes a ferramenta. Então ela chamou uma vez, 2 vezes, viu lá o que ela fez, ó. Call LLM, router, toolnode, chamou uma vez. Aí foi lá, fez o que ela tinha que fazer no toolnode, retornou, aí depois retornou, foi no router de novo. O router viu que ela tinha outra chamada, ela chamou de novo, e aí ela pegou o resultado, o router viu que ela queria agora responder, ela me respondeu os 2 resultados. Viu o quão poderoso isso aqui pode ser? E eu nem tô usando um modelo pago aqui no caso, eu tô utilizando o Llama, né, o GPT-OS 20B lá no caso, né? Nenhum modelo pago, não que ele seja ruim, ele é muito bom, tá, no caso. Mas o que eu tô querendo te dizer é que, em teoria, em algum momento, o modelo pago pode ser que seja melhor que um modelo gratuito, né? Mas olha lá, ó, as all messages também vai servir pra gente conferir o que ela fez depois. Então, se você olhar aqui, ó, eu mandei o system prompt, maravilha. Depois eu falei oi, aí ele não chamou nenhuma ferramenta, já me respondeu de cara. Depois eu mandei o pedindo pra ela fazer uma conta, ela chamou a ferramenta certinho, conforme eu pedi. Depois a ferramenta respondeu para ela e ela me respondeu de volta o resultado. Depois, o que eu fiz? Eu pedi pra ela fazer uma conta com 2.13 vezes 3.12, pegar o resultado disso e fazer outra conta vezes 2. Então, em teoria, ela deveria ter feito isso. Vamos ver. Ó, ela chamou certinho da primeira vez, o resultado disso foi 6.6456, e aí na segunda chamada ela fez 6.6456 vezes 2. Entendeu a lógica? Isso aqui é muito genial. E esse foi o seu primeiro React Agent. Comenta aí, pelo amor de Deus. Eu fiz o meu primeiro React Agent. Curte o vídeo, você tá no final, graças a Deus, eu te amo demais por ter chegado aqui no final comigo, mas eu tenho que terminar essa aula por agora. Então, beijo, me liga!